Olá, turma, como estão? Espero que estejam todos bem, todos com saúde e sejam todos bem-vindos nessa nova retomada, nesse novo formato de ministração de aulas, né, no sistema remoto, tá ok? Então sejam todos bem-vindos e aqui a gente vai começar falando, vai ser uma espécie de resumo do primeiro semestre, né, na sociologia, sendo que a gente vai abordar alguns conteúdos, alguns termos, alguns conceitos sociológicos que não foram trabalhados, né? Então, a princípio, a gente vai fazer aqui uma âncora, né, para amarrar os conteúdos que nós já vimos até aqui e a partir de então a gente continuar com os nossos conceitos sociológicos, tá ok? Então, assim, o que é a sociologia? É uma ciência social, isso nós já vimos em alguns conceitos, né? E a origem vem exatamente lá da antiguidade, os primeiros pensadores, os primeiros sociólogos, Platão, no caso, né? Século V a.C., já via a sociedade, já via o ser humano como um ser pertencente a uma classe social, né? Então, a partir daí, os teóricos modernos, né, a partir do século XIX e XX, segunda metade do século XVIII, século XIX e século XX, surgiram novas teorias sociológicas, tá ok? Mas a base fundamental está exatamente na Grécia Antiga, com o pensador Platão. No slide aí que vocês estão vendo, aparece aí uma sugestão de leitura, que é a República de Platão, que é um livro, né, um clássico do Platão. Aconselho vocês a irem na internet, fazer uma buscar uma resenha desse livro, para vocês entenderem a relação que o Platão faz da sociedade com o poder, tá ok? Mas a gente não vai se ater muito a essa questão agora, porque, na verdade, eu quero mostrar para vocês aqui como que surge essa sociologia não platônica, mas com influência dos primeiros, né, dos primeiros gregos, dos primeiros sociólogos. Então nós temos um tripé sociológico, que é o Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, tá? E essa aula a gente vai se ater, a gente vai falar única e exclusivamente, somente sobre o Durkheim, tá ok? Então vamos voltar aqui para o início, né, a base do pensamento durkheimiano, né? Então Durkheim vai dizer que quando os costumes são suficientes, as leis são desnecessárias. Quando os costumes são insuficientes, é impossível fazer respeitar as leis. Por exemplo, o trânsito, né? Você passa num semáforo, está vermelho, mas você sabe que aquele semáforo nunca tem muito movimento. Então o que é que você faz? Mesmo sabendo que a lei diz que o vermelho você tem que parar, você avança porque você está vendo que não tem movimento. Então o que é isso? É o pensamento de Durkheim na prática, né? É um costume que a pessoa tem de fazer aquilo, de ultrapassar um sinal. Ou seja, esse costume ele acaba fazendo o quê? Burlando, enganando a lei de trânsito, que é do parar. Tá ok? É só um exemplo aqui para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, continuando aqui. Quem foi Émile Durkheim? Né? Um francês, né, que viveu aí por volta do século XIX. E a principal característica do pensamento sociológico do Durkheim é exatamente dizer que a sociedade ela é composta por fatos sociais. O que é um fato social? Um fato social é qualquer acontecimento feito por seres humanos. Por exemplo, o trabalho. A pessoa está trabalhando. Isso é um fato social, né? Você está estudando nesse exato momento. Isso é um fato social. Tá ok? E o Durkheim ele vai dizer também que a sociedade é um ser vivo, é um ser em movimentação. A sociedade ela nunca está parada, ela nunca está estática, né? Se você viveu num determinado período, mais na frente os costumes, a tradição, tudo, as pessoas vão mudando, né? Então isso dá movimentação, isso dá uma inconstância à sociedade. É o que ele vai dizer que a sociedade é um organismo em adaptação constante, certo? Basta vocês imaginarem o seguinte: a forma como vocês se divertem hoje, as músicas que vocês escutam, as roupas que vocês vestem, né, é totalmente diferente dos pais de vocês quando tinham a idade de vocês. Isso é um fato que comprova esse pensamento do Durkheim. A sociedade é um organismo em constante adaptação. As regras mudam, a forma como as pessoas se relacionam, tudo muda. Tá ok? Então, assim sendo, o Durkheim vai apresentar alguns estados da sociedade, né? Quando a sociedade está no seu estado normal, ele vai dizer que essa sociedade está saudável. Quando ela apresenta alguns problemas, ele vai chamar de sociedade patológica. O que é uma patologia? Uma doença, né? E quais seriam as doenças sociais? A pobreza, a violência, a criminalidade, a desigualdade social, né? Alguns têm muita riqueza, outros não têm nada, tem pouco ou quase nada. Isso seriam as doenças que o Durkheim vai chamar. Vai dizer que a sociedade está doente, é quando ela não funciona direito. Tá ok? Então, as formas padronizadas de conduta e de pensamento dos indivíduos formam uma consciência coletiva,
certo? É quando eu entendo que, por exemplo, eu vou ali na praça e eu vou quebrar o banco da praça. Por quê? Porque eu vou dizer, esse banco não é meu, então eu vou quebrar o banco. Tá errado. Você não tem consciência coletiva. Você tem que entender o seguinte, eu não posso quebrar o banco, porque ele não serve só para mim, ele serve para os outros. Ele não é só meu, apesar de ser público, ele não é só meu e eu não devo quebrar aquilo, nem destruir aquilo. Tá ok? Então isso é o que o Durkheim vai chamar de consciência coletiva. Então, um fato social para o Durkheim, ele vai dizer que uma das características do fato social é a coerção, né? Nós somos obrigados, coerção vem da palavra coercitividade. Nós somos obrigados a seguir determinadas regras, determinadas leis, que não dependem da gente, né? Que é exterior a gente. Por exemplo, a escola. Quando você veio ao mundo, a escola já existia. Tá? A escola não depende de você. Se você decidir não vir à escola, a escola não vai deixar de existir por conta de você. Por quê? Porque vai vir outro aluno, certo? Se aquele outro aluno deixar de vir, vai ter sempre um outro aluno que vai vir à escola. Tudo bem? As regras de trânsito é outro exemplo. As regras de trânsito, quando você veio ao mundo, as regras de trânsito já existiam. Elas não dependem de você para existir. Ou seja, você é obrigado a seguir essas normas, essas regras. Tá ok? E uma outra característica do fato social é a generalidade. Os fatos sociais atingem a todos os indivíduos, ou pelo menos a maioria, né? Por exemplo, a paz, o sentimento de paz, né? Eu acredito que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, as pessoas desejam um mundo de paz, né? Desejam o bem ao outro. Ah, professor, mas a violência, a criminalidade, elas existem. Existe, mas não é por parte de todo mundo, certo? Então a generalidade são esses sentimentos que a humanidade almeja. Aqui mais um pouco sobre a consciência coletiva, que eu já citei exemplos, né? E aqui novamente a questão das origens da sociologia, tá? Que só foi para juntar com o pensamento do Emile Durkheim lá no início, tá ok? Então, gente, era isso. A aula é sobre essa parte da sociologia onde destaca o pensamento de Emile Durkheim, tá? Em relação às atividades, eu estarei postando nos grupos, mais especificamente, o que é que eu vou querer dessa aula. E eu vou deixar também esse material hospedado no YouTube, no canal da escola, no Google Classroom, que é o Google Sala de Aula, e também no grupo da sala de aula, tá ok? As atividades eu vou estar postando lá no grupo, dizendo o que eu quero exatamente. Ok, pessoal? Abraço, tudo de bom.